Isso aí, muito bom. Vamos lá para a palavra. Estou muito feliz de estar aqui. Como alguns já sabem, o pastor Silas, ele está de férias. Agora de férias ele assiste o culto online. Fica lá de boa, mais férias merecidas, e vamos estar orando pela vida dele, amém? Bom, como alguns de vocês sabem, às quintas-feiras nós estamos tratando sobre o tema, em cima do tema amor, o argumento final, uma série de mensagens com esse tema. E eu venho falando todas as quintas-feiras sobre o amor. Nessa quinta-feira agora a pastora Elaine esteve falando sobre amor também. E hoje eu queria continuar um pouco nesse assunto, só que colocando outra visão sobre isso. Por quê? Eu acredito que na nossa vida a gente foi ensinado errado em algumas coisas. Na nossa infância, na nossa adolescência, a gente foi ensinado de forma errada. Vou falar como eu fui ensinado e eu acredito que muitos de vocês vão compartilhar disso. Eu fui ensinado que quando eu ia em um acampamento, em um retiro, em um culto, eu fui ensinado que eu precisava ir e sentir alguma coisa. Quando algumas pessoas me convidavam para ir em algum retiro, para ir a algum culto, elas me convidavam e falavam, vai porque você vai sentir a presença de Deus. E eu falava, cara, eu preciso sentir alguma coisa, o que será que eu vou sentir dentro de mim? Aí falavam de um arrepio, falavam de algo queimando dentro de mim, e de fato não acontecia, eu ficava frustrado. Eu não estou dizendo para você que isso não pode acontecer com você, mas eu ficava frustrado, porque eu fui ensinado que eu precisava ir buscar para sentir alguma coisa. E aí quando eu chegava nos lugares e eu olhava as pessoas nesses lugares sentindo as coisas, eu falava, meu Deus, minha vida espiritual está um caco. E eu chegava para alguns líderes meus e falava, eu não sei o que acontece, eu vejo todo mundo sentindo algo, eu não sinto nada. O que acontece com a minha vida espiritual? E aí eles explicavam e tal, mas eu ficava inconformado com aquilo, eu não sentia nada. Porque nós fomos ensinados que quando nós vamos à igreja, quando nós buscamos a Deus, a gente precisa sentir alguma coisa. Mas o que é que a gente precisa sentir? E eu fiquei pensando sobre isso, sobre esse ensinamento errado. Bom, com isso acontece um fenômeno muito louco na nossa geração, e eu digo da minha geração. Quando eu era mais novo, para a galera da minha idade, era um absurdo a gente cogitar de que um dia iremos pisar o pé, por exemplo, num centro de umbanda, num centro de macumba, essas coisas. A gente ficava assustado, a gente ficava com medo. Mas a minha geração cresceu, e hoje eles cogitam isso, e muitos têm ido para esse lado. Por quê? Porque lá você vai sentir alguma coisa. E se nós que fomos ensinados que nós precisamos sentir algo, e ao vir na igreja a gente não sente, ao ir no centro de macumba a gente sente, qual que está certo? O que sente. E lá você vai e você sente coisas que não vêm de Deus, mas sentiu alguma coisa. E na igreja eu venho e não sinto nada. Bom, eu quero falar sobre isso, porque por você às vezes não sentir nada, pode ser que você tenha uma motivação dentro de você para querer sentir alguma coisa. E você só precisa de um gatilho para que você sinta mesmo, mas às vezes esse sentimento não vem de Deus. Vou contar um testemunho. Eu, nessa busca por sentir alguma coisa, um dia fui para o EMA, Escola de Missões para Adolescente. Cheguei lá no EMA, e em todos os cultos, tinha bastante culto na semana, em todos os cultos, a galera chorava, se quebrantava e caía aos prantos, e glória a Deus. Eu não estou dizendo que isso é errado, você vai me entender no final da mensagem. E eu olhava, eu falava, Deus, eu preciso disso. E orava, e eu tinha uma motivação. Eu só precisava de um gatilho. Chegou um culto, eu vi uma tenda aberta, assim, eu estava debaixo de uma tenda, ela estava aberta, eu sentei na muretinha dessa tenda, eu olhava e era só escuridão, era um sítio que tinha um breu, assim, era só escuridão. E ali eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E aí um irmão, pastor, veio, colocou a mão no meu ombro e falou, o Senhor está me dizendo que você está sendo batizado com o Espírito Santo agora. E eu chorei, eu falava, era isso, eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas isso foi só um gatilho, para liberar algo dentro de mim, uma emoção dentro de mim, que eu tinha aquela motivação.
Porque meses depois, quando eu voltei dessa escola de missão para adolescentes, eu voltei para uma vida de pecado. Então eu não fui batizado com o Espírito Santo. Eu achava que tinha sido. E aí você vai falar que isso pode ser algo que vai medir a sua vida espiritual. Você vai dizer que esse sentimento, ter essas coisas, viver essas coisas que a gente vê por aí, pode ser algo que meça e avalie a sua vida espiritual, a sua maturidade espiritual, mas verdadeiramente, irmão, não é. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu quero que você abra a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 4, do verso 7 até o verso 12. O texto vai aparecer em tela, aí você vai poder acompanhar comigo. 1 João, capítulo 4, do verso 7 até o verso 12. Amém? Bom, o texto está em tela, o texto diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Agora eu quero que você foque nesse versículo 12. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado por esse texto, que diante dele algo já acontece em nossos corações, Pai. Diante desse texto, nós sabemos que o Senhor tem coisas boas para nos ensinar, e que através da minha vida, o Teu Santo Espírito venha nos convencer do que está escrito, e nos dar entendimento, Senhor, do que o Senhor espera de nós. É isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom, quando o apóstolo João está escrevendo essa carta aqui, ele está traçando o perfil do verdadeiro cristão. Então ele vai explicar qual é o perfil do verdadeiro cristão. Então, o João, nessa carta aqui, desde o versículo 1 desse capítulo, ele começa a falar sobre a prova doutrinária, e depois ele sai da prova doutrinária e ele vai para a prova social. O que é essa prova doutrinária? A prova doutrinária, João vai falar que tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós declaramos, tudo que nós falamos, não importa. O que importa é a origem disso. Da onde veio isso que nós estamos fazendo? Da onde veio isso que nós estamos cantando? Qual é a origem do louvor que cantamos? Qual é a origem da palavra que pregamos? Qual é a origem do amor que oferecemos, das palavras que falamos? Essa é a prova doutrinária. E ele vai dizer que importa que essa doutrina seja confessar que Jesus Cristo é o Deus encarnado, veio ao mundo em carne, morreu, ressuscitou e está sentado num trono de glória e um dia voltará. Se nós cremos nisso, se nós vivemos para isso, se nós temos fé firme nisso, após isso, tudo que nós fizermos, tudo que nós cantamos, tudo que nós professarmos aqui vem de Deus, a origem é divina. Bom, e depois ele vai para a prova social, que é o que nós vamos falar aqui. Então ele faz uma transição do que nós cremos, daquilo que nós declaramos, daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós vivemos, para o amor que demonstramos. Ele vai fazer essa transição. Então, logo, nós entendemos que um cristão, ele é conhecido pelo que crê, pelo que ele confessa e também pelo amor. E esses são os dois pilares da vida cristã: fé e amor. São os dois pilares da nossa vida. John Stott, ele vai dizer que lá no capítulo 3, versículo 23, João, ele resume os mandamentos de Deus como sendo crer em Cristo e amar uns aos outros. Esse é o resumo dos mandamentos que temos para nós. No capítulo 4, do versículo 1 até o 6, que é um pouco antes do que nós lemos aqui agora, ele vai falar sobre algumas implicações sobre a fé em Cristo, que foi o que eu falei da prova doutrinária. E agora ele está se voltando para o amor mútuo, amar uns aos outros. E essa volta que ele faz para o amor é a terceira vez na carta que o João ele vai falar
sobre essa suprema prova do amor, que é o que identifica um cristão. E ele vai dizer que essa prova é cada vez mais penetrante na nossa vida, que o amor ele tem que ser cada vez mais penetrante. E ele diz que é porque Deus é amor, que é porque Ele nos amou em Cristo, e Ele continua a amar em nós e por meio de nós, que nós devemos amar uns aos outros. Porque Deus é o amor, porque Deus é amor, porque esse amor se manifestou em Cristo, que morreu por nós, porque esse amor habita em nós, e ama por meio de nós, é que nós devemos amar uns aos outros. Bom, o Warren Wiersbe, ele vai colocar essas mesmas verdades que eu falei até agora de outra forma. Ele vai dizer que no primeiro trecho do capítulo 3, versículo 23, o amor pelos irmãos, ele foi apresentado como uma prova de comunhão com Deus. Então, se nós amamos nossos irmãos, é prova de que nós temos comunhão com Deus. Depois ele foi apresentado como uma prova de que somos filhos de Deus. Se nós amamos e se nós somos filhos, nós então devemos amar uns aos outros. Bom, na primeira passagem, o amor é citado como uma questão de luz e trevas. Na segunda passagem, o amor é citado como um amor, como uma questão de vida ou morte. Porém, nesse texto que nós lemos, João, ele chega ao centro da questão. E aqui nós podemos ver o porquê o amor é uma parte tão importante da vida real. E quando eu digo vida real, é a realidade de vida mesmo. Porque quando nós entramos aqui dentro da igreja e nós buscamos por experiências, nós buscamos por coisas místicas, nós buscamos pelo sobrenatural, irmão, isso é bom, nós precisamos buscar ter experiência com o Espírito Santo, mas isso não é a vida real. A vida real é daqui para fora. A vida real é o que nós vivemos no dia a dia. Essa é a vida real. É a vida no trabalho, é a vida na faculdade, é a vida na escola. Porque pode parecer que ao irmos a um retiro espiritual e buscarmos pela experiência com o Espírito Santo, nós estamos condicionados a viver essa experiência e nós precisamos de algum gatilho. Mas na vida real, você não está condicionado a ser batizado com o Espírito Santo e a ser cheio do Espírito Santo o tempo todo. Mas a vida real do cristão implica o amor. O que nós vivemos. Bom, o amor, portanto, é um parâmetro para a comunhão com Deus e para a filiação que nós temos em Deus, porque Deus é amor. O amor, ele faz parte da própria natureza de Deus. Então, quem se encontra em união com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, compartilha dessa natureza. Uma vez que a natureza de Deus é amor, o teste da nossa realidade espiritual é o amor. Como saber qual é a minha realidade espiritual? Pelo tanto de amor que você emana na sua vida, que você transparece na sua vida. Como eu sei que eu sou um cristão maduro? Pela quantidade de amor que você oferece. Como eu meço a minha realidade espiritual se eu estou em paz com Deus? Pelo amor que eu ofereço aos meus irmãos. Esse é o teste da nossa realidade espiritual. Então a gente não vem mais na igreja para sentir alguma coisa. A gente vem na igreja para oferecer amor e para receber amor. É isso que a gente tem que sentir aqui, se sentir amado e amar. Então agora você já foi ensinado certo, a gente não vem na igreja para sentir as coisas, a gente vem na igreja para oferecer amor, para receber amor. E como a gente ama? Com compaixão, abnegação, ação, cuidado, ensinamento, abraçando. E com esse entendimento eu quero destacar algumas verdades sobre esse amor que mede a nossa vida espiritual. Vamos lá. Em primeiro lugar, o imperativo do amor. Olha o que diz o verso 7. Se você puder deixar sua Bíblia aberta aí, vai ser bom. Olha o que diz o verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros,
O amor fraternal, que é o amor entre irmãos, e nós aqui nos colocamos como irmãos em Cristo, porque todos somos filhos de Deus aqui, aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem em Cristo são os filhos de Deus e nós somos irmãos. Bom, esse é o distintivo do cristão. É o que nós apresentamos ao mundo para nos identificarmos como cristãos. Sabe quando um policial chega para demonstrar autoridade sobre alguma pessoa, o que ele tem que mostrar? O distintivo, mostrando que ele é um policial. Nós, como cristãos, para mostrarmos que somos de Deus, nós apresentamos nosso distintivo, que é o quê? O amor fraternal. Bom, o amor fraternal é a prova do verdadeiro discípulo de Cristo. É o cumprimento da lei. E o amor fraternal, ele não é uma opção. Nós não temos a opção se nós queremos ou não amar. É uma ordem, é um mandamento, é um imperativo absoluto. Amar, o amor fraternal, é um imperativo absoluto. Não tem negociação. Por isso que nós dizemos que amor é uma escolha, mas é uma escolha que não tem, como eu posso dizer, não tem a opção, como se qualquer opção que você escolhesse fosse o certo, sabe? Você pode escolher amar ou não amar, mas se você escolher não amar, está tudo certo. Não, se você escolher não amar, não está tudo certo, está tudo errado. O amor é um mandamento e nós devemos escolher amar independente, incondicionalmente, mesmo que essa pessoa não mereça, porque é uma ordem, é um mandamento. Nós somos ordenados a amar. Bom, em segundo lugar, a procedência desse amor. Qual é a origem desse amor? Lembra que eu falei lá da origem de tudo que nós fazemos? Qual é a origem desse amor? Olha o que diz o versículo 7 e 8. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O primeiro argumento que João usa para fortalecer a ideia do amor fraternal e o mandamento do amor fraternal, esse argumento ele é tirado da própria natureza eterna de Deus. Ele vai dizer que um dos motivos para realizarmos e exercermos o amor fraternal, o amor mútuo, é por conta da própria natureza de Deus. Porque Deus, ele é a fonte e a origem do amor. E todo amor que existe deriva dele. Deus não é apenas a fonte e a origem de todo amor, mas Deus, ele é amor em seu ser mais profundo. Deus, ele é a essência do amor. Toda a atividade de Deus, tudo que Deus faz é voltado para o amor. Mas aí você vai se perguntar, se Deus ele é amor e todas as atividades dele são amorosas, como pode Deus permitir que isso tenha acontecido na minha vida? Deus te ama tanto que ele se recusa a deixar que um filho dele cresça de forma imatura. E por isso ele nos disciplina. Por isso ele nos coloca a adversidade, por isso ele nos coloca no deserto, para que nós nos tornemos o tipo de pessoa que um dia irá morar num lar celestial, na terra que ele preparou para nós. Ele nos ama tanto, que ele não nos permite que nós cresçamos dessa forma que somos. Ele nos molda, ele nos forja, ele nos prepara em meio às dificuldades, e isso é o amor. O que não é amor, o que é o contrário disso? É você ouvir por aí que a sua vida vai prosperar cada vez mais e mais, e você não vai ter mais problema, e aí você cresce esse crente imaturo que acha que é só bênção, bênção, glória em glória. Mas não, o Senhor nos ama tanto, que Ele coloca situações, Ele coloca coisas que às vezes a gente não tem o controle, mas é por amor. Todas as coisas, Deus age em todas as coisas, nas coisas boas, nas coisas ruins, nas coisas que nos deixam tristes, nas coisas que nos deixam felizes. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa é a origem do amor. Esse é o Deus que é amor. O mesmo Deus que é luz, o mesmo Deus que é fogo consumidor, Ele é também amor.
Olha só o que esse Deus de amor faz. Você pode se perguntar, se Deus é amor, Ele vai fechar os olhos para o meu pecado e me amar apesar do meu pecado, apesar do que eu faço, porque se Deus é amor, Ele me ama. Se Deus é amor, como Deus poderia me castigar? Mas olha o que esse Deus de amor faz, porque Ele é o mesmo Deus que é luz e Ele é o mesmo Deus que é fogo consumidor. Então, longe de fechar os olhos para o seu pecado, o amor de Deus é tão grande que Ele providenciou um meio para expor o seu pecado. E o amor de Deus, ele é tão grande que esse meio de expor o seu pecado é por meio da luz dele, porque Ele é luz. E o amor dele é tão grande que Ele achou um meio também de destruir e consumir o seu pecado, porque Ele é fogo consumidor. E essa forma de expor o seu pecado, porque Ele é luz, e de consumir o seu pecado, porque Ele é fogo consumidor, envolve o amor. Sabe por quê? Porque Ele faz isso sem destruir o pecador, mas ao contrário, salvando o pecador. É como se você estivesse no meio da lama, sujo. O Senhor expõe essa sujeira que está ao seu redor. Ele destrói essa sujeira sem ter que destruir você. Ele pega e te salva. E esse é o novo nascimento. Crer em Cristo Jesus, ser salvo por Ele. E se nós somos nascidos de Deus, e Deus é amor, se nós somos agora filhos de Deus, e Deus é amor, então nós não podemos afirmar que nós conhecemos a Deus se nós não amamos. O amor, ele tem uma procedência divina. A origem do amor é uma origem divina. O amor, ele emana do próprio Deus. O mesmo Deus, Ele é Espírito, luz, fogo consumidor e é também amor. E os filhos de Deus precisam expressar os atributos morais de Deus. Como assim? Eu sou filho do meu pai, pastor Silas. Se eu sou filho dele, obrigatoriamente eu preciso expressar alguns atributos dele. Por exemplo, a genética. Então ele passou a genética dele para mim. E eu tenho um pouco dele em mim aqui. Então, algumas coisas que ele faz, eu vou fazer parecido. Algumas características físicas dele, eu vou ter parecido também. Por quê? Porque eu sou filho dele. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que herdar a natureza do nosso Pai. E qual é a natureza do nosso Pai? Amor. Deus é amor. Essa é a natureza dele. Nós precisamos carregar essa natureza. Uma vez que somos nascidos de Deus, procedemos de Deus, e Deus é amor, precisamos amar uns aos outros. Em terceiro lugar, eu queria falar sobre a manifestação do amor de Deus por nós. Então nós entendemos que o amor é um mandamento, é um imperativo. Nós entendemos que o amor vem de Deus, vem da natureza eterna de Deus. A origem do amor está em Deus e nós somos filhos de Deus. E agora, como nós entendemos que esse amor é manifesto? Porque beleza, Deus é amor. Deus é amor. Mas como esse amor se manifestou para mim? Como esse amor foi manifesto? Como esse amor se mostrou para mim? Olha o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O primeiro argumento que João usa para que nós exerçamos o amor fraternal, o amor uns com os outros, é da natureza eterna de Deus, dizendo que Deus é amor. Agora ele vai usar o segundo argumento dele para que nós exerçamos o amor mútuo, e ele vai usar esse segundo argumento aqui, dizendo não mais da natureza eterna de Deus, mas na dádiva sacrificial histórica de Jesus Cristo. Porque ele vai dizer que Deus enviar o seu Filho ao mundo, Deus enviar o seu Filho por nós,
foi a revelação do seu amor. Olha o que o texto diz: nisto se manifestou. E na verdade, isso é a própria essência do Deus que é amor. Porque nisto também consiste o amor. O amor de Deus por nós, ele não foi proclamado somente por palavras bonitas que nós lemos hoje, não, mas como dádiva sacrificial. Esse amor se manifestou em sacrifício. Deus nos amou e nos deu e nos enviou o seu Filho. Portanto, o amor sacrificial de Deus é a fonte e a origem do nosso amor. O nosso amor é apenas reflexo do amor de Deus por nós. O amor primário, o primeiro amor, não é nosso. Mas o amor de Deus, amor incondicional, que não foi causado por nada. Meu irmão, você não causou o amor de Deus. Na verdade, você não tinha nada de bom para Deus te amar. Mas o amor dele foi espontâneo, incondicional. Apesar de sermos essas criaturas horríveis que nós somos, ele nos amou primeiro. E porque ele nos amou primeiro, hoje nós podemos amar uns aos outros. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus. O amor de Deus, ele não consiste em palavras, ele consiste em ação. O amor verdadeiro, ele é provado pelo alto sacrifício. Deus nos amou e Deus nos enviou o seu Filho. O Filho é a dádiva do Pai. E eu quero que você grave essa frase. Não foi a cruz que gerou o amor de Deus, mas o amor de Deus foi quem produziu a cruz. Portanto, olha o que diz John Stott. Ele vai dizer que a vinda de Cristo é uma revelação concreta e histórica do amor de Deus. Porque o amor de Deus é sacrifício próprio. E a essência do amor é sacrifício próprio. E esse sacrifício próprio está à procura do bem de outra pessoa à custa do próprio bem. Isso é amor. Aí você vai dizer: é impossível. Não é impossível, irmão. Tem coisas que a gente fala e a gente esquece que a gente é crente. Tem coisa que crente não pode falar, independente do que a pessoa faça contra você. Sabe que tem coisa que a gente fala? Antes chorar a mãe dele do que chorar a minha mãe. Se o amor é auto-sacrifício, nós não podemos dizer, lógico que a gente não quer que a mãe de ninguém morra, gente, pelo amor de Deus. Ou a mãe de ninguém chore, ou ninguém morra para a mãe chorar. Mas a gente não pode falar essas coisas e se colocar à frente do nosso irmão. Sabe o que a gente tem que fazer? Por amor ao meu irmão, eu deixo de receber isso para ele receber. Por amor ao meu irmão, eu deixo de fazer e ele faz. Por amor ao meu irmão, ele aparece, eu diminuo. Por amor ao meu irmão, eu deixo de ganhar isso para ele ganhar. Por amor ao meu irmão, ele está precisando disso, eu vou ficar sem, mas eu entrego. Mas é difícil a gente fazer isso. Porque a nossa natureza, ela está mergulhada na concupiscência da carne. A minha carne quer, eu entrego. A minha carne pede, eu respondo. A minha carne deseja, quer prazer, eu entrego o prazer para ela. Nós estamos mergulhados pela concupiscência dos olhos. O meu olho vê, deseja, eu quero. O meu olho vê, acha bonito, eu vou e pego para mim. Nós estamos mergulhados pela soberba da vida. Eu sou o centro. Eu preciso aparecer, eu tenho que estar à frente, é eu que importa, eu tenho que ter, eu preciso, eu sou o centro. Mas o amor de Deus é autossacrifício, não mais eu, mas agora o meu irmão. O eu não importa mais, não importa, mas a gente não consegue fazer isso porque a gente tem o nosso orgulho. A gente tem o nosso ego, a gente tem as nossas coisas, a gente tem os nossos egoísmos.
e aí a gente entra em rivalidades, e aí a gente entra em discussões bobas, e aí a gente entra em disputas. O propósito de Deus em enviar o seu Filho unigênito é duplo. Ele tem dois propósitos com isso. Cristo, ele veio ao mundo para morrer em nosso lugar, como propiciação. Pecado precisa ser pago. Nós somos pecadores, mas nós mesmos não tínhamos condições de pagar pelo nosso pecado. O único que podia pagar pelo nosso pecado era Jesus Cristo, porque nele não havia pecado. Então ele serviu como propiciação dos nossos pecados, e todos os nossos pecados foram derramados sobre ele, e nós fomos salvos e lavados e remidos por meio dele. Esse é o primeiro propósito da vinda dele. Agora, qual é o segundo propósito da sua segunda vinda? Agora o segundo propósito é vivermos por meio dele. E se nós vivemos por meio dele, nós precisamos ser como ele, nós precisamos amar como ele. E John Stott vai concluir esse ponto dizendo que a grandeza do amor de Deus manifesta na natureza do seu dom, que é o seu Filho, o Cristo, e no seu propósito, que é nos salvar, e que para nós vivermos por meio dele, vê-se também nos beneficiários que somos nós, pois Deus deu o seu Filho para morrer por nós. Essa é a manifestação do amor de Deus por nós, se manifestou dessa forma. Em quarto lugar, porque aí o ponto 3 vai ligar com o ponto 4, Deus manifestou o amor dele por nós, agora é a manifestação do nosso amor aos outros. Então, o primeiro ponto, o amor é um mandamento. O segundo ponto, a origem do amor é Deus, porque Deus é o próprio amor, ele é amor. O terceiro ponto, esse Deus que é amor, o amor dele se manifestou na entrega e no envio do seu Filho. Agora, o quarto ponto, a manifestação do nosso amor aos outros. Olha o que diz o verso 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, e manifestou esse amor, devemos nós também amar uns aos outros. O amor de Deus, portanto, aquilo que ele manifestou como amor, é um exemplo e uma inspiração para nós. Nós que somos alvo do amor de Deus, agora devemos ser canais desse amor. Porque o sacrifício, o amor de Deus, ele tem que nos inspirar a demonstrar aos outros aquilo que nós recebemos. E aqui eu quero fazer uma ilustração com dois mares que a Bíblia relata. O Mar Morto, que era um mar que só recebia coisas de outros mares. Ele não mandava nada para outros mares, ele só recebia. Nós não devemos ser como o Mar Morto, que só recebe. Nós devemos ser como o Mar da Galileia, que recebe, mas que distribui para outros mares. Nós devemos ser como uma fonte. John Stott, ele vai dizer o seguinte: o dom do Filho de Deus, o sacrifício do Filho de Deus, o propósito do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, não somente nos garante o amor de Deus por nós, isso não somente nos garante que Deus nos ama, mas agora isso lança sobre nós uma obrigação. Porque ninguém que tenha estado aos pés da cruz e tenha visto o imensurável, o imerecido amor de Deus manifesto em nós, pode voltar a uma vida de egoísmo. Se você esteve aos pés da cruz, viu esse amor manifesto, esse imenso amor, imerecido amor, você não pode sair dali e voltar para a sua vida de egoísmo. Não pode. Porque agora não é mais você, agora não é mais o seu ego, agora não é mais a sua vaidade, agora não é mais os seus bens, não é mais sobre você, agora é sobre o outro.
Tem uma frase muito famosa que eu gosto muito: Deus só aceita amor no próximo. Se nós somos alvos desse amor, nós devemos amar uns aos outros. Em quinto lugar, o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. O amor é um mandamento. A origem do amor é o próprio Deus. Deus manifestou o seu amor por nós através da cruz de Cristo. E porque Ele manifestou o seu amor por nós através da cruz de Cristo, nós devemos amar uns aos outros. E em quinto lugar, agora ele vai mais profundo. Ele usa um argumento mais profundo. Ele vai usar o argumento do aperfeiçoamento de Deus em nós. Olha o que diz o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós não podemos pensar no amor somente como algo que constitui o ser eterno de Deus e como algo que foi historicamente manifesto no fato dele enviar o seu Filho Jesus ao mundo. Deus, que é amor, Ele ainda ama. Hoje Ele ainda ama e o amor dele ainda é visto. Aonde? No nosso amor. No nosso amor. O amor de Deus hoje, ele é manifesto no nosso amor. Se nós quisermos que as pessoas cheguem aqui e sintam alguma coisa, que sintam o nosso amor, porque o nosso amor reflete o amor de Deus. Se nós quisermos que as pessoas cheguem aqui e se sintam em uma família para pertencer, se sintam em um lugar para amar e ser amado, nós precisamos manifestar o amor de Deus nelas. A pessoa não vai chegar aqui e vai ser arrebatada e transcender, vai sentir alguma coisa muito louca e vai sair daqui, isso é verdade. A pessoa vai chegar aqui e falar: eu fui amado por Deus, porque os irmãos dessa igreja me amaram, por isso eu vou voltar aqui e agora eu sirvo a esse Deus que eles servem. É o amor. Nós não precisamos mais, irmão, do evangelho que sente alguma coisa, do evangelho que nos ensina coisas mirabolantes. Nós precisamos do evangelho que se toca, que se abraça, que conversa, que entrega, que serve. Esse é o evangelho de Jesus: amar como Ele amou. Jesus curou, Jesus abraçou, Jesus consolou, ensinou, Jesus amou de verdade. O Deus invisível, João destaca aqui, ninguém jamais viu a Deus, mas esse Deus que é invisível, Ele se torna visível em nós pela prática do amor. Deus permanece em nós quando nós amamos. Quando nós amamos uns aos outros, Deus, que é amor, permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, vamos recapitular. O amor que se origina de Deus, porque Deus é amor, e se manifesta na entrega do seu Filho, que foi a manifestação do amor de Deus, entregar o seu Filho para nós, é agora aperfeiçoado no seu povo. E tem um autor, o nome dele é William Barclay, e ele vai destacar esse ponto da invisibilidade de Deus. Embora nós não podemos ver a Deus, nós podemos ver os efeitos de Deus. Embora nós não possamos ver o vento, nós podemos ver os efeitos do vento. Embora nós não podemos ver a eletricidade, nós podemos ver os efeitos da eletricidade. Embora nós não podemos ver a Deus, nós podemos ver os efeitos de Deus. Deus é amor, e onde o seu verdadeiro amor é manifesto, aí está a manifestação de Deus. Às vezes nós pedimos para que Deus manifeste algo em nosso meio, Deus vai manifestar o amor dele por meio de nós. O Warren Wiersbe, ele vai destacar também sobre a habitação de Deus. Antes do pecado, eu já queria chamar o ministério de louvor. Antes do pecado,
Deus andava junto com o homem, lado a lado. Depois da queda, Deus chama Moisés e manda Moisés construir um santuário para a habitação de Deus e para que Deus habite no meio do seu povo. O povo pecou e a glória de Deus se apartou do seu povo. Aí então foi lá Salomão e construiu um templo. E a glória de Deus volta a habitar dentro do templo que construiu Salomão. E a glória de Deus volta a habitar no meio do seu povo. Mas aí mais uma vez o povo pecou, transgrediu a lei, e a glória de Deus foi embora do templo. E quando a glória de Deus foi embora do templo, a nação caiu nas mãos inimigas. Após isso, todos os reis se tornaram reis maus. Mas na plenitude dos tempos, Cristo veio ao mundo, e a glória de Deus estava em Cristo. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltou ao céu e nos enviou o seu Santo Espírito. Esse Santo Espírito habita em nós, mora dentro daqueles que creem. Nosso corpo é a sua morada. Agora Deus, o Espírito, está em nós e habita em nós de forma permanente. As pessoas conhecerão o amor de Deus através do seu amor, e o seu amor se origina de Deus, e o seu amor ele só existe porque Deus te amou primeiro através do seu Filho Jesus. Nós precisamos amar, porque às vezes o nosso amor vai ser o único contato que a pessoa tem com o divino. Nós precisamos amar, porque às vezes o seu amor vai ser canal de salvação para as pessoas. Porque o amor de Deus é manifesto em nós, porque Ele mora em nós. E se Ele mora em nós e Ele é amor, nós precisamos amar uns aos outros. E não é amar de palavras, amar em ação, autossacrifício. Amor, a essência do amor é autossacrifício. O meu irmão precisa, eu tenho, eu dou. O meu irmão, ele tem necessidade, eu consigo ajudar, eu ajudo. E isso à custa do nosso próprio bem, à custa do nosso tempo, à custa dos nossos recursos, à custa das nossas energias, por amor, por amor. Gostaria que você ficasse de pé. Irmão, a gente tem que se livrar dessa vida de egoísmo, porque assim é que se mede a nossa realidade espiritual. Às vezes a gente fica se perguntando, será que tal crente é maduro? Será que tal irmão é maduro? Será que eu sou maduro? Como eu sei? Como eu sei? Pelo amor, é o amor. Sabe como você sabe como um crente é maduro? Quando você está no meio de uma discussão, e estão te atacando, e estão falando, e você simplesmente fica quieto, porque você não quer ofender, porque você não quer brigar, porque você simplesmente, a única coisa que você tem para oferecer é o amor. Por mais que doa, por mais que magoe, por mais que entristeça, eu vou ficar de boa. Olha só, já passei por algumas situações de discussão extrema, de nervos à flor da pele, e discussões. E aí, o que a gente quer sempre nessas coisas? A gente quer mostrar que a gente é maduro no meio da discussão. E às vezes você não sabe como. Vou te dar uma dica. Sabe como é que você se mostra maduro no meio de uma discussão? Amando. Fica quieto. Eu não sabia disso, mas eu descobri sem querer. Eu estava no meio de uma briga. Eu não sabia o que eu falava na briga. Não sabia, eu estava quieto assim, ó, parado. E tinha várias pessoas ao redor, e discussão, e eu... Só que eu não sabia o que eu falava. Eu não estava quieto porque eu queria estar quieto. Eu só não sabia o que falava, eu fiquei quieto. Na hora que eu saí de lá, as pessoas, nossa, você viu como Mateus foi maduro? Ele não falou nada. Eu não falei porque eu não queria falar. Eu queria, mas eu não sabia o que eu falava, eu só fiquei quieto. Aí eu falei, essa é a tática, vou ficar
quieto, vamos amar. Você não tem o que falar? Fica quieto, só oferece um amor ali. Fala assim, irmão, você está estressado, você está bravo, dá um abraço aqui. Tá tudo certo, vamos resolver, vamos ficar de boa. Ah, esse é o problema? Tá bom, vai lá, aqui ó, é seu. É seu. Por quê? Porque essas coisas não importam mais para mim. Se o Deus que está dentro de mim é amor, a única coisa que eu tenho para oferecer é o amor, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio. É isso. Vamos ficar de boa, amar. E se você quer esse Deus do amor morando dentro de você, faça essa oração hoje. Reconheça que Jesus Cristo, Ele é o único Salvador da sua vida. Que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Veio nessa terra em carne como o próprio Deus. Morreu pelos seus pecados. Te lavou, te trouxe vida. Ressuscitou e hoje habita no céu. E um dia nós iremos morar com Ele. Se você quer que esse Deus do amor more dentro de você, faça essa oração, se submetendo ao senhorio desse Deus, desse Jesus, que é a própria vida, que é o próprio amor, e que hoje pode morar dentro de você. E se você já tem esse amor, você vai falar assim: Deus, aperfeiçoe o seu amor em mim, para que as pessoas possam ver que verdadeiramente eu sou seu filho. As pessoas não vão se sentir amadas simplesmente porque você falou para ela que Deus é amor. As pessoas não vão se sentir amadas simplesmente porque você falou para ela que Jesus te ama. As pessoas vão se sentir amadas porque você vai amar elas através do amor de Deus. Você não vai mais chegar agora e dizer assim: irmão, vem para a minha igreja, Jesus te ama. Você vai falar assim: irmão, eu te amo, porque o Deus que está em mim me faz amar. E esse Deus que me faz amar você, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode te mudar. Vem cá, o que você precisa? O que você quer? Eu tenho para te oferecer. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, por aqueles que ainda não têm o Deus de amor morando dentro do coração. A nossa oração é para que essas vidas reconheçam Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida delas, e para que o Espírito Santo passe hoje a morar dentro delas, que eles reconheçam, que eles se submetam, que eles se dobrem diante desse Cristo, que eles se dobrem diante de Ti, Pai, porque o Senhor é a salvação, porque o Teu Evangelho é a salvação do perdido. E que aqueles que já têm o Senhor morando dentro deles, que o Teu amor se aperfeiçoe, que o Teu amor cresça, para que o mundo possa ver que esse amor salva, que esse amor transforma, que esse amor cura, que esse amor consola, que esse amor ensina, que esse amor que nós oferecemos é o verdadeiro amor. Senhor, livre a sua igreja do falso amor, que aqui, Jesus, o seu amor seja manifesto, que nós possamos viver um evangelho que se toca, o evangelho que abraça, o evangelho que entrega, que se sacrifica pelo outro, Pai. Esse é o evangelho que nós desejamos viver nesse lugar, Pai. Esse é o evangelho que nós queremos manifestar para o mundo. Esse é o evangelho da salvação, Jesus. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.